Você já sentiu o peso da traição? Não aquela dos filmes românticos, mas a que vem de dentro de casa, do seu próprio sangue. Descobri isso numa tarde de sábado. Eu tinha 72 anos, uma casa construída com o suor de toda uma vida, e acreditava ter uma família. Até ouvir os risos no meu próprio quintal, enquanto eu estava escondida no quarto dos fundos, como um objeto velho que ninguém quer à vista. Antes que você pense que sou apenas uma velhinha rancorosa, deixe eu contar minha história. Algumas pessoas acham que quando envelhecemos, perdemos nossa utilidade, nosso direito de existir nos momentos importantes. Meu filho aprendeu da pior maneira que idade não significa fraqueza, e que as paredes que os protegeram por tantos anos podem se transformar na maior armadilha que já conheceram. Não é fácil transformar amor em vingança. Mas quando descobri a festa de 15 anos da minha neta na minha própria casa, aquela festa para a qual eu não fui convidada, algo morreu dentro de mim, e algo muito mais perigoso nasceu no lugar. Sabe qual é a vantagem de ser subestimada? Ninguém vê o golpe chegando. Meu nome é Maria Lopes. Durante 72 anos, fui filha, esposa, mãe e avó. Talvez você me encontrasse na feira de domingo escolhendo tomates ou na missa das 6, sempre no mesmo banco da frente. A senhora de cabelos grisalhos que faz questão de levar bolo para os vizinhos em aniversários. Essa era a Maria que todos conheciam, ou achavam que conheciam. Meu Antônio se foi há 12 anos. Um infarto durante o sono. Não sofreu, graças a Deus. Construímos essa casa tijolo por tijolo quando nos casamos. Começamos com 2 cômodos, depois veio a sala, a cozinha maior, mais um quarto para o João, outro para o Pedro. Meu marido era contador, trabalhava no banco da cidade. Eu dava aulas de matemática no colégio estadual. Economizamos cada centavo. Quando Antônio partiu, os meninos já estavam casados. João com Patrícia, Pedro com Luísa. A Ana, filha do João, era meu xodó desde pequenininha. Eu a pegava na escola 3 vezes por semana, enquanto os pais trabalhavam. Fazia o almoço preferido dela, arroz, feijão e bife acebolado. Ajudava com a lição de casa. Via os olhinhos dela brilharem quando contava histórias da minha infância no interior de Minas. Esta casa sempre foi o centro da família. Natal, Ano Novo, aniversários, tudo acontecia aqui. Eu gostava assim. Após a morte de Antônio, a casa ficou grande demais para mim sozinha, mas era meu porto seguro. Cada marca na parede, cada azulejo trincado contava uma história. Não queria sair daqui até meu último suspiro. O João sugeriu várias vezes que eu vendesse a casa, que era muito trabalho para uma senhora sozinha, que eu poderia morar num apartamentinho perto deles. Sempre recusei educadamente. Era fácil perceber a frustração nos olhos dele. Esta casa está localizada num bairro que se valorizou muito. O que era periferia nos anos 70 agora é área nobre. Mas não era só isso. Havia algo mais nos olhares entre João e Patrícia quando falavam do meu futuro. Fui percebendo pequenas mudanças. Os almoços de domingo começaram a ficar mais raros. As ligações da Ana diminuíram. Quando perguntava sobre a escola, as respostas eram curtas, apressadas. Tudo bem, vó, e logo desligava. O Pedro, meu caçula, se mudou para Florianópolis há 5 anos. Ligava de vez em quando, mas a distância fazia seu efeito. Apesar disso, mantive minha rotina. Igreja aos domingos, hidroginástica às terças e quintas, tricô com minhas amigas às quartas. Cuidava do meu jardim, lia meus romances, assistia às novelas, mantinha a casa impecável, como se a qualquer momento a família inteira fosse aparecer. Eu era uma senhora comum, uma avó como tantas outras. O tipo de pessoa que se torna invisível com o passar dos anos. Eles pensavam que eu não percebia, mas eu via. Os olhares de pena. O tédio mal disfarçado quando eu contava as mesmas histórias. Os sorrisos forçados. A pressa em terminar as visitas. Foi assim que cheguei aos 72 anos, vivendo entre memórias e uma crescente sensação de que algo estava errado. Muito errado. Começou com pequenas coisas. João e Patrícia insistindo para que eu visitasse minha prima Olga em Belo Horizonte. A senhora precisa passear, mãe, dizia João. Faz bem sair um pouco dessa casa, completava Patrícia.
Recusei algumas vezes. Olga tem Alzheimer avançado, mal me reconheceria. Eles insistiram tanto que acabei indo no mês passado. Fiquei 3 dias lá. Quando voltei, notei que algumas coisas na casa estavam em lugares diferentes. Nada óbvio. A posição de um vaso, a ordem dos livros na estante. Detalhes que só quem vive no lugar perceberia. 2 semanas depois, outra insistência. Um pacote turístico para Caldas Novas. Tudo pago. A senhora adora águas termais, argumentou João. Era verdade, mas algo no tom dele me incomodou. Recusei. Vi a troca de olhares entre ele e Patrícia. Desconforto, irritação. Como se minha presença atrapalhasse algum plano. Em meados de julho, comecei a ouvir comentários sobre a grande festa da Ana. Frases soltas, conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Vai ser maravilhoso, dizia Patrícia ao telefone. Estou tão animada com os 15 anos da minha princesa, falava para alguém. Quando perguntei sobre a festa, as respostas eram vagas. Ainda estamos planejando, Dona Maria, desconversava Patrícia. Ana, minha neta querida, também mudou. Antes tão afetuosa, agora parecia me evitar. Quando vinha com os pais, ficava no celular o tempo todo. Mal levantava os olhos para falar comigo. Uma vez ouvi ela sussurrando para a mãe. Não conta para a vovó ainda, tá? Senti um aperto no peito. 1 semana antes daquele sábado, João voltou a insistir numa viagem. Mãe, achei um pacote ótimo para a senhora visitar o santuário de Aparecida. Sai na sexta e volta no domingo. A senhora sempre quis conhecer, não é? Era verdade. Mas por que agora? Por que neste final de semana específico? Não posso, filho. Tenho a novena na igreja. A senhora vai todo ano, pode faltar uma vez. Ele insistiu. Não, João, prefiro ficar. Vi a frustração no rosto dele. Um olhar rápido para Patrícia. Algo estava acontecendo. Na quinta-feira à noite, peguei uma gripe forte. Febre, dor no corpo. Ou foi o que contei para João quando ele ligou na sexta de manhã. Estou péssima, filho. Não consigo nem levantar da cama. A senhora quer que eu vá aí? Posso levar um remédio. Não precisa. Já tomei um chá. Só quero descansar. Tem certeza? A senhora está sozinha aí. Tenho sim. Dona Elsa disse que vai passar mais tarde para ver como estou. Ele pareceu aliviado. Terrivelmente aliviado com minha doença. Então descanse, mãe. Qualquer coisa é só ligar. No sábado de manhã, fingi estar pior quando ele ligou para verificar. Ainda de cama, filho. Essa gripe está forte. A senhora precisa de algo? Não, só vou dormir o dia todo. Desliguei e esperei. Algo dentro de mim sabia que aquele seria o dia da revelação. Por volta das 2 da tarde, ouvi movimentação no portão. Espiei pela fresta da janela. Um caminhão de entrega. Homens descarregando caixas, João supervisionando tudo. Cuidado com isso, é cristal, ele orientava. Levem para os fundos. Meu coração acelerou. Cristal? Para que precisariam de cristal nos fundos da minha casa? Mais carros chegaram. Uma van com o nome de um buffet famoso da cidade. Pessoas carregando toalhas de mesa, arranjos de flores. Decoradores montando uma estrutura no quintal, onde ficava meu jardim de rosas. Luzes sendo instaladas nas árvores. Um palco pequeno próximo ao muro dos fundos. Fiquei paralisada, observando tudo da janela do meu quarto, escondida atrás da cortina. Uma festa. Estavam organizando uma grande festa na minha casa, sem me avisar, sem me convidar. Às 4 da tarde, a campainha tocou. Não atendi. Tocou novamente, insistente. Reconheci a voz de Dona Elsa, minha vizinha de 30 anos. Maria, você está aí? Sou eu, Elsa. Esperei mais um pouco, respirei fundo e fui atender. Abri apenas uma fresta da porta, fingindo estar abatida pela gripe. Oi, Elsa, estou doente, melhor não chegar perto. Ela me olhou confusa. Mas Maria, vim ver se você precisa de algo antes da festa. Achei que você estaria na praia, como o João me disse. Que surpresa encontrar você aqui. O tempo parou. Senti como se todo o sangue tivesse sido drenado do meu corpo. Que festa, Elsa? Perguntei, sabendo exatamente qual era a resposta. A festa de 15 anos da Ana, sua neta. João disse que seria aqui hoje à noite,
Mas que você estaria viajando. Ela parou, percebendo minha expressão. Maria, você não sabia? Claro que sabia, Elsa. Só estou confusa com a febre, menti. E preferi ficar em casa, mesmo doente. Ah, entendi. Mas que pena você estar doente justo hoje. Vai ser uma festa linda pelo que ouvi. Banda ao vivo, buffet do Castelli. Sim, vai ser maravilhosa, respondi sentindo cada palavra como uma faca. Elsa, preciso descansar um pouco mais antes da festa. Podemos conversar depois? Claro, querida. Melhoras. Fechei a porta e encostei nela. Meus joelhos fraquejaram, escorreguei até o chão, sentindo as lágrimas quentes descendo pelo meu rosto enrugado. A festa de 15 anos da minha neta. Na minha casa, sem me convidar, fingindo que eu estaria viajando. Eu, a avó, eu, a dona da casa. Eu, um estorvo a ser removido para que a celebração fosse perfeita. Naquele momento, enquanto ouvia os preparativos da festa continuarem do lado de fora, algo mudou dentro de mim. A dor deu lugar a uma clareza cristalina, uma frieza que nunca havia sentido antes, uma certeza absoluta. Eles queriam uma festa? Teriam uma que jamais esqueceriam. As próximas horas foram de observação meticulosa. Da janela do quarto, vi a transformação do meu quintal em um salão de festas digno de revista. Tenda branca, piso de madeira instalado sobre meu gramado, mesas redondas com toalhas de cetim rosa, arranjos de flores por toda parte, luzes penduradas formando um céu estrelado artificial, até um pequeno palco para a banda. Não havia mais lágrimas, apenas uma concentração absoluta em cada detalhe. Vi João orientando os fornecedores, Patrícia ajustando decorações, verificando tudo com olhos críticos. Ana apareceu por volta das 5, provavelmente para checar os preparativos antes de ir se arrumar. Estava linda, minha neta, quase uma mulher. Trocou algumas palavras com os pais, sorriu, fez um vídeo com o celular. Em nenhum momento alguém olhou para a janela do meu quarto. Ninguém pensou que a velha avó poderia estar ali, observando. Enquanto os via trabalhar, comecei a juntar as peças. As insistências para eu viajar sempre coincidiam com datas específicas. Aniversários, formaturas, comemorações. Nos últimos 2 anos, perdi a formatura do Pedro no ensino médio, o aniversário de 40 anos do João, a festa de final de ano da empresa de Patrícia. Sempre havia uma viagem imperdível programada justamente naquelas datas. A ficha caiu como um raio. Eu não era apenas excluída da festa de 15 anos da minha neta. Eu era sistematicamente apagada de todos os eventos importantes da família, mantida à distância como um segredo vergonhoso. A avó antiquada que poderia embaraçar a família moderna diante dos amigos sofisticados. Olhei para as paredes do meu quarto, para os retratos de família. Antônio e eu no nosso casamento. João e Pedro pequenos na praia. Ana recém-nascida nos meus braços. Tinha dedicado minha vida a essa família. Cuidei deles, alimentei, eduquei, consolei. Abri mão dos meus sonhos pelos deles. E agora, o que eu recebia em troca? Desprezo mal disfarçado. Mentiras. Exclusão. Caminhei até meu guarda-roupa e abri a última gaveta. Embaixo das camisolas, uma pasta de documentos. Retirei-a com cuidado. Escrituras, contratos, testamentos, procurações. Toda a papelada que Antônio, sempre organizado, tinha deixado em perfeita ordem. Documentos que eu, seguindo seu exemplo, mantive atualizados. Meus filhos achavam que eu era uma velha sem noção de nada, que eu não entendia de burocracia, de dinheiro, de propriedades. Pensavam que eu dependia deles para tudo. Mal sabiam que fui eu quem cuidou das finanças da casa durante os 40 anos de casamento. Antônio era contador, mas quem administrava nosso dinheiro era eu. Ele confiava no meu tino para a economia. Não à toa, conseguimos construir esta casa, pagar a faculdade dos meninos, fazer uma poupança razoável. Após a morte dele, mantive tudo sob controle. Fiz um curso de informática na Associação de Aposentados. Aprendi a usar aplicativos de banco, a verificar investimentos online, a gerenciar meus bens. Tudo sem alarde, sem contar para ninguém.
Deixei que pensassem que eu era tecnologicamente analfabeta. Era mais conveniente assim. Revirei os documentos até encontrar o que procurava. A escritura da casa, em meu nome. O testamento, detalhando a distribuição dos bens apenas após minha morte. As procurações que nunca assinei, dando controle aos meus filhos. O contrato de aluguel do imóvel comercial no centro, que me rendia um bom dinheiro todo mês. Dinheiro que ia direto para uma conta que só eu conhecia. Olhei para o relógio. 6:30 da tarde. A festa começaria às 8. Os convidados chegariam em suas roupas finas, seus carros caros. Adolescentes elegantes, pais orgulhosos, todos celebrando na casa da avó ausente. Peguei meu celular e disquei um número. Doutor Maurício, é Maria Lopes. Sim, estou bem, obrigada. Preciso de um favor urgente. Aqueles documentos que conversamos mês passado? Sim, exatamente. Poderia providenciar para segunda-feira cedo? Excelente. E aquela outra questão que discutimos? Perfeito. Muito obrigada, doutor. O senhor sempre foi tão gentil comigo e com Antônio. Desliguei e voltei para a janela. A transformação estava quase completa. Meu jardim, onde cultivei rosas por décadas, estava irreconhecível sob a estrutura da festa. As cadeiras dos convidados em cima do canteiro de margaridas que plantei no mês passado, o bolo de aniversário sendo montado na mesa que Antônio fez com as próprias mãos para nossos almoços de domingo. Foi naquele momento que percebi. Esta não era mais minha casa. Tinha sido invadida, colonizada, e eu, a proprietária legítima, tinha sido declarada obsoleta. Sentei-me na cama, a mente funcionando com uma clareza assustadora, planejando cada passo, calculando cada movimento, antecipando reações. Algo novo se formava dentro de mim, algo frio e preciso como a lâmina de uma faca, uma determinação gelada que nunca havia sentido antes. Peguei meu caderno na mesa de cabeceira e comecei a escrever. Um Novo Testamento? Não exatamente. Era mais um mapa para o que viria a seguir. Uma declaração de guerra silenciosa. Olhei novamente pela janela. João sorria, satisfeito com os preparativos. Patrícia tirava fotos com o celular. Eles pensavam que tinham vencido. Que a velha mãe tinha sido perfeitamente manipulada. Mal sabiam que a verdadeira festa estava apenas começando. O primeiro passo foi entender o que estava realmente acontecendo. Durante semanas, observei e documentei meticulosamente cada movimento suspeito da minha família. Gravei conversas usando o celular escondido no bolso do avental. Fotografei bilhetes, anotações deixadas sobre a mesa. Registrei datas, horários, detalhes. Em uma dessas investigações, encontrei o convite da festa de Ana no quarto de hóspedes, escondido na gaveta junto com as listas de convidados. 400 pessoas. 400 pessoas celebrando na minha casa e a avó da aniversariante não estava na lista. Fotografei tudo com meu celular. Quando João e Patrícia vinham me visitar, comecei a prestar atenção em cada palavra, cada olhar. Notei como falavam mais alto comigo, como se eu fosse surda. Como simplificavam assuntos, como se eu não pudesse entender conceitos complexos. Como decidiam coisas por mim, sem me consultar. Mãe, troquei aquele seu remédio para pressão por este aqui, é mais moderno. Dona Maria, arrumamos seu jardim. A senhora não precisa mais se preocupar com isso. Vó, configurei sua TV. Agora só tem os canais que a senhora realmente assiste. Pequenas intervenções, pequenas usurpações de autonomia, acontecendo tão gradualmente que eu mal percebia. Até aquele sábado. Durante essa investigação silenciosa, também descobri algo que me gelou o sangue. Em uma das visitas de João, enquanto ele estava no banheiro, seu celular tocou sobre a mesa. A mensagem apareceu na tela desbloqueada. E aí, conseguiu convencer a velha a assinar? Era de um número salvo como Paulo Imóveis. Naquela mesma semana, coincidentemente, João trouxe alguns papéis para eu assinar. Só burocracia do banco, mãe, para atualizar seu cadastro. Pedi para ler com calma depois. Ele insistiu que era urgente.
Fingi uma tontura e disse que precisava deitar. Levei os papéis para o quarto. Era uma procuração dando a ele plenos poderes para administrar todos os meus bens, inclusive para alienar imóveis. Em outras palavras, vender minha casa. Não assinei, claro. Devolvi no dia seguinte dizendo que tinha perdido os óculos e não consegui ler direito. Que ele poderia trazer outra cópia depois. Ele nunca mais tocou no assunto. Todas essas descobertas foram se acumulando, formando um mosaico perturbador. Não era apenas a festa de 15 anos. Era um plano maior, mais insidioso. Estavam tentando me afastar, me diminuir, para eventualmente tomar controle de tudo que construí. Enquanto isso, mantive uma fachada perfeita. A mãe dócil e um pouco confusa. A avó que não entende o mundo moderno. Sorria nos almoços de família. Fazia bolos para quando vinham me visitar. Perguntava sobre a escola, o trabalho, a vida deles. Como se não soubesse que conspiravam pelas minhas costas. À noite, sozinha, planejava, organizava documentos, fazia ligações discretas, preparava-me para o momento certo, e então veio a festa de Ana. A gota d'água, a confirmação final de que, para eles, eu não passava de um inconveniente a ser administrado, um obstáculo a ser removido quando necessário. Na semana após descobrir os preparativos da festa, intensifiquei meus movimentos. Liguei para meu advogado, Dr. Maurício, amigo de longa data. Expliquei a situação, mostrei as evidências que havia coletado, as tentativas de obter procuração, as mensagens, os padrões de comportamento. Dona Maria, isso é muito sério. Podemos caracterizar como tentativa de estelionato, abuso de pessoa idosa, até mesmo coação. Não quero processar meus filhos, Maurício. Quero apenas garantir que não possam me prejudicar. Entendo. Vamos revisar todos os seus documentos, atualizar seu testamento e registrar em cartório uma declaração detalhando essas tentativas. Também sugiro uma medida preventiva junto ao registro de imóveis, bloqueando qualquer tentativa de transferência sem sua presença física e confirmação por múltiplos meios. Tudo foi feito discretamente. Ninguém soube das minhas idas ao escritório de advocacia, das consultas com o banco, das visitas ao cartório. Para todos os efeitos, eu continuava sendo apenas a Dona Maria, a velhinha que assiste novelas e faz crochê nas tardes de domingo. Fiz mais que isso. Contratei um detetive particular para investigar as finanças de João e Patrícia. Descobri que estavam endividados até o pescoço. Carro de luxo, viagens internacionais, roupas de marca. Viviam muito acima de suas possibilidades. A casa onde moravam tinha 2 hipotecas. Estavam com o nome sujo em vários lugares. Minha casa, livre de dívidas, avaliada em quase 2 milhões por estar em área nobre, seria a solução perfeita para seus problemas financeiros. A venda resolveria todas as dívidas e ainda sobraria um bom dinheiro. Só tinha um obstáculo. Eu. Também investiguei o outro filho, Pedro. Descobri que, embora morando longe, estava a par de tudo. Nas mensagens obtidas pelo detetive, sim, paguei para ter acesso a isso, ele e João discutiam sobre resolver a situação da mãe. Pedro sugeria uma casa de repouso, de alto padrão. João respondia que eu nunca aceitaria, que seria melhor criar situações para me convencer a vender a casa e morar num apartamento menor. Cada descoberta era uma facada. Cada confirmação de traição aprofundava aquela frieza dentro de mim. Não era mais dor. Era uma determinação calculista que crescia a cada dia. Na véspera da festa, finalizei os últimos detalhes do meu plano. Conversei longamente com o doutor Maurício, confirmando que tudo estava pronto para a segunda-feira seguinte. Liguei para o banco, verificando se as transferências que solicitei estavam programadas corretamente. Chequei as câmeras de segurança que havia instalado discretamente em pontos estratégicos da casa. Outra sugestão do detetive. Tudo estava pronto. Só faltava a festa começar. Enquanto observava os últimos preparativos pela janela, senti uma estranha calma. Não era mais a Maria de antes. Aquela Maria ingênua, confiante, que acreditava no amor incondicional da família, tinha morrido naquela tarde.
Em seu lugar, havia nascido outra mulher. Uma mulher que entendia o valor do poder. Que sabia que, no mundo real, respeito não vem do amor, mas do medo. E meus filhos estavam prestes a aprender a me temer. Por volta das 7 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar. Carros importados estacionando na rua. Adolescentes em vestidos caros. Pais elegantes trazendo presentes embrulhados em papel brilhante. Música começou a tocar no sistema de som instalado no meu quintal. Sentei-me na cadeira de balanço no canto do quarto, observando pela janela entreaberta. De onde estava, podia ver sem ser vista. Ouvia os cumprimentos, as exclamações de admiração pelo local. Que lugar encantador! Que jardim maravilhoso! Vocês têm muito bom gosto. João e Patrícia recebiam os elogios como se a casa fosse deles. Como se o jardim que eu cultivei por décadas fosse obra deles. Sorrisos largos, agradecimentos efusivos, nenhuma menção à verdadeira dona do espaço. Ana chegou às 8 em ponto, em um carro decorado. Vestido rosa claro, cabelo impecavelmente arrumado. Estava deslumbrante, minha neta. 15 anos. Uma vida pela frente. Por um momento, senti uma pontada de dúvida. Ela sabia da exclusão da avó? Era cúmplice ou vítima nessa história? A resposta veio logo. Alguém na festa perguntou por mim. Ouvi claramente, mesmo com a música. Cadê a Dona Maria? Esta casa é dela, não é? Ana respondeu sem hesitação. Vovó está viajando. Ela praticamente não usa o quintal mesmo, então oferecemos para fazer minha festa aqui. Riu, como se fosse uma piada inocente. Ela nem ia aguentar o barulho, já imaginou? Com a idade dela... João complementou rapidamente. Minha mãe adora viajar. Está em Aparecida, realizando um sonho antigo. Mentiras fluindo tão facilmente. Percebi então que a manipulação ia além do que imaginava. Não estavam apenas me excluindo da festa. Estavam me apagando da narrativa familiar. Reescrevendo quem eu era. A avó ausente. A velha que não aguenta barulho. A senhora que praticamente não usa o quintal, que cultivou por décadas. A festa continuou. Corte do bolo, valsa, discursos emocionados. Patrícia chorou agradecendo a todos que tornaram este sonho possível. João fez um brinde à família unida que eram. Pedro, meu filho caçula, enviou um vídeo de Florianópolis lamentando não poder estar presente, mas prometendo compensar em breve. Eu observava tudo, imóvel, registrando cada momento, cada palavra. Não mais com dor, mas com uma clareza estratégica. Aquela noite era a prova final que eu precisava. A confirmação de que não havia mais volta, de que o que estava prestes a fazer era não apenas justificado, mas necessário. Por volta da meia-noite, quando a festa estava no auge, vesti um casaco sobre a camisola. Calcei chinelos silenciosos, penteei o cabelo, passei um batom discreto. Não queria parecer uma louca desgrenhada para o que viria a seguir. Queria estar apresentável. Digna. Saí do quarto e caminhei pelo corredor escuro. A casa, tão familiar, parecia outra sob as luzes piscantes que entravam pelas janelas. A música alta fazia as paredes vibrarem. Risos e conversas vinham do quintal. Minha casa tinha sido tomada por estranhos que celebravam sem saber que pisavam em território minado. Abri a porta dos fundos, a que dava diretamente para o quintal. A música era ensurdecedora agora. Luzes coloridas giravam, iluminando rostos sorridentes. Alguns adolescentes dançavam na pista improvisada. Outros conversavam em grupos, bebendo e rindo. Os adultos estavam concentrados próximos ao bar, taças de champanhe nas mãos. Ninguém notou a senhora de camisola e casaco que saiu pela porta dos fundos e ficou parada, observando a cena. Invisível, como tinha sido nos últimos anos para sua própria família. Caminhei lentamente até o centro do quintal. Algumas pessoas começaram a me notar. Expressões confusas. Quem era aquela senhora? O que fazia ali? A música continuava, mas um círculo de silêncio começou a se formar ao meu redor enquanto eu avançava. Foi Patrícia quem me viu primeiro.
Estava conversando com um casal elegante quando seus olhos encontraram os meus. Vi o choque, o horror se espalhando por seu rosto. Ela cutucou João freneticamente, incapaz de falar. João se virou. Nossos olhares se cruzaram. Vi o sangue drenar de seu rosto. Por um segundo, pareceu que ia desmaiar. Mãe! Ele conseguiu dizer finalmente. A senhora não estava... A senhora não devia... Sorri. Um sorriso calmo, controlado. Não disse nada. A música parou abruptamente. Alguém deve ter avisado o DJ. Um silêncio pesado caiu sobre a festa. Todos os olhos voltados para mim, a intrusa. A dona da casa. Ana abriu caminho entre os convidados. Estava pálida, confusa. Vovó, mas a senhora estava viajando? Viajando? Respondi, minha voz surpreendentemente firme. Que interessante. Não sabia que meu próprio quarto tinha se tornado Aparecida do Norte. O silêncio era absoluto agora. Podia-se ouvir a respiração das pessoas. João deu um passo à frente, tentando assumir o controle da situação. Mãe, a senhora devia estar descansando. Está doente, lembra? Vamos, eu a levo de volta para o quarto. Ele tentou segurar meu braço. Afastei-me com um movimento brusco. Não me toque, João. Não se atreva. Minha voz cortou o ar como uma navalha. Nunca tinha falado assim com meu filho. Ele recuou, surpreso. Olhei ao redor, para os rostos chocados dos convidados. Sorri novamente. Boa noite a todos. Sou Maria Lopes, a dona desta casa. Bem-vindos. Perdoem-me por não ter recebido vocês adequadamente na entrada, mas aparentemente houve um pequeno mal-entendido. Não fui informada de que haveria uma festa em minha propriedade hoje. Os murmúrios começaram. Olhares constrangidos, pessoas desviando o olhar, subitamente interessadas em seus sapatos, suas bebidas, qualquer coisa exceto a cena embaraçosa que se desenrolava. Mãe, pelo amor de Deus, João sussurrou desesperado. Não faça isso. Não aqui, não agora. Ignorei-o completamente. Continuei falando, minha voz clara e firme, projetando-se para que todos ouvissem. É uma situação curiosa, não acham? Estar em uma festa na sua própria casa, sem ter sido convidada. Descobrir que sua família planejou tudo pelas suas costas, mentindo para você, para os convidados, para todos. Patrícia tentou intervir, um sorriso forçado no rosto. Dona Maria está confusa, pessoal. Ela sabia da festa, claro. Só esqueceu, com a idade... Tenho 72 anos, Patrícia, não 102. Minha memória está perfeitamente intacta. Tão intacta que me lembro exatamente de como você e João tentaram me convencer a viajar justo neste final de semana. Tão intacta que me lembro de cada mentira que vocês contaram nos últimos meses. O sorriso de Patrícia vacilou. João estava em pânico agora, olhando freneticamente para os convidados, para mim, para Ana, que parecia prestes a chorar. Ana, querida, me dirigi à minha neta. Sinto muito por interromper sua festa. Você está linda e merece comemorar seus 15 anos. Não é sua culpa que seus pais decidiram que sua avó não era digna de participar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Senti uma pontada de remorso, mas continuei. Era tarde demais para voltar atrás. Mas não se preocupem, continuei, voltando-me para os convidados. A festa pode continuar. Na verdade, deve continuar. Afinal, todos vocês vieram celebrar. Só peço 1 minuto de atenção para um pequeno anúncio que tenho a fazer. João tentou me interromper novamente, mais desesperado. Mãe, por favor, vamos conversar em particular. Não é o momento... É exatamente o momento, João. Na frente de testemunhas, para que não haja mais mentiras. Tirei um envelope do bolso do casaco, um envelope grande, oficial, com o timbre do cartório. Abri-o lentamente, sentindo o poder daquele momento. O controle voltando para minhas mãos. Este documento foi registrado ontem em cartório. É uma declaração oficial informando que esta propriedade, avaliada atualmente em mais de 2 milhões de reais, não está e nunca estará à venda enquanto eu viver. Também revoga qualquer procuração que possa existir, dando poderes a terceiros sobre meus bens.
Olhei diretamente para João enquanto falava. Vi o reconhecimento em seus olhos. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Sabia que eu tinha descoberto tudo. Adicionalmente, continuei, informa que o imóvel comercial da Rua das Palmeiras, que estava em nome do meu falecido marido e que gera um aluguel mensal considerável, foi transferido na semana passada para uma fundação de amparo a idosos vítimas de violência patrimonial. Patrícia soltou um som estrangulado. Aquele imóvel valia quase 1 milhão. O aluguel ajudava a complementar minha aposentadoria. Era parte da herança que eles esperavam receber. Por fim, atualizei meu testamento. Os termos específicos são confidenciais, mas posso adiantar que incluem cláusulas muito interessantes sobre tentativas de coação, manipulação ou abuso contra a pessoa idosa. Um silêncio sepulcral se seguiu. Os convidados estavam paralisados, testemunhas involuntárias de um drama familiar que jamais deveriam ter presenciado. Ana chorava abertamente agora. João e Patrícia pareciam ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Guardei o envelope de volta no bolso do casaco e sorri uma última vez, agora para todos. Agora, por favor, continuem a festa. Esta casa sempre foi um lugar de celebração e deve continuar sendo. Ana merece sua noite especial. Eu vou me retirar para deixá-los mais à vontade. Mas lembrem-se, estou aqui, sempre estive. Virei-me e caminhei lentamente de volta para a casa, sentindo todos os olhares nas minhas costas. Ninguém disse uma palavra. Ninguém tentou me deter. Fechei a porta atrás de mim e voltei para meu quarto. Sentei-me novamente na cadeira de balanço, tremendo levemente. Não de medo ou tristeza, mas de uma estranha exaltação. Poder, controle, justiça. A música não voltou. Pelos próximos 20 minutos, ouvi apenas murmúrios, movimento, o som de pessoas se despedindo, carros dando partida. A festa de 15 anos de Ana tinha acabado prematuramente, destruída pela verdade que ninguém queria ouvir. Senti remorso por ela. Minha neta não merecia ter sua celebração arruinada, mas talvez fosse uma lição necessária. Uma lição sobre consequências, sobre respeito, sobre o perigo de subestimar uma senhora de 72 anos que construiu uma vida com as próprias mãos e não permitiria que a roubassem dela. Pela janela, vi João e Patrícia no quintal vazio, discutindo furiosamente em voz baixa. Ana sentada sozinha em uma das mesas, ainda chorando. Os restos da festa, balões, decorações, comida intocada, parecendo triste sob as luzes agora estáticas. Eu havia destruído a festa. Tinha exposto a mentira diante de todos, humilhado minha família publicamente, e não sentia nenhum pingo de arrependimento. A manhã seguinte chegou com um silêncio pesado. Acordei cedo, como sempre. Fiz meu café, arrumei-me com cuidado. Vesti um de meus melhores conjuntos, saia azul marinho, blusa de seda creme, colar de pérolas que Antônio me deu em nosso 15º aniversário de casamento. Penteei o cabelo, passei batom discreto. Armadura para a batalha que sabia que viria. Às 9, a campainha tocou. Respirei fundo e fui atender. Era João, sozinho. Parecia não ter dormido. Olheiras profundas, barba por fazer, o mesmo terno da noite anterior, agora amarrotado. Posso entrar, mãe? Abri a porta sem dizer nada. Ele entrou, parecendo menor de alguma forma, menos confiante, menos arrogante. Sentamo-nos na sala, eu na minha poltrona favorita, ele no sofá. 1 metro de distância física, um abismo de distância emocional. O que foi aquilo ontem, mãe? Por que a senhora fez isso com a gente? Com a Ana? Encarei-o calmamente, sem desviar o olhar. A pergunta correta seria: por que vocês fizeram isso comigo? Por que organizaram uma festa na minha casa sem me convidar? Por que mentiram para todos, dizendo que eu estaria viajando? Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar o meu. Não foi bem assim. A senhora não gosta de barulho, de confusão. Achamos que seria melhor. Não minta para mim, João. Não mais. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Ele se encolheu levemente. Sei de tudo.
As tentativas de me convencer a vender a casa. A procuração fraudulenta que você tentou me fazer assinar. As conversas com corretores de imóveis. Os planos para me colocar num apartamentinho. Sei até das suas dívidas, do carro financiado em 60 vezes, dos cartões de crédito estourados. Ele empalideceu. Não esperava que eu soubesse tanto. Como a senhora descobriu isso? Isso importa. O que importa é que descobri. Que abri os olhos antes que fosse tarde demais. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Um pássaro cantava no jardim lá fora, inconsciente do drama que se desenrolava dentro da casa. Mãe, não é o que parece. Estamos passando por dificuldades, sim, mas jamais prejudicaríamos a senhora. A casa é grande demais para uma pessoa sozinha. A senhora poderia usar o dinheiro para viver melhor, num lugar menor, mais seguro. Pare, João. Já disse para não mentir mais. Esta casa é minha vida. Cada canto tem uma memória. Cada parede foi erguida com o suor do seu pai e o meu. Não é apenas um imóvel que pode ser vendido quando vocês precisam de dinheiro. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. O que a senhora quer, então? Já nos humilhou na frente de todos. Destruiu a festa da Ana. O que mais quer fazer? Senti uma pontada de culpa pela Ana, mas afastei-a. Minha neta sobreviveria ao constrangimento. Talvez até aprendesse algo valioso sobre respeito. Quero apenas o que é meu por direito. Respeito. Autonomia. O direito de viver minha vida sem ser manipulada, enganada ou tratada como uma criança senil. Levantei-me e caminhei até a estante, onde havia uma caixa de madeira entalhada. Abri-a e retirei um conjunto de papéis. Voltei para minha poltrona e estendi os documentos para João. O que é isso? Ele perguntou sem pegar. Novas regras. Um contrato, se preferir. Condições para que nossa relação familiar continue. Ele pegou os papéis, relutante, e começou a ler. Vi seus olhos se arregalarem gradualmente. O documento era claro. Eu continuaria proprietária exclusiva da casa e de todos os meus bens. Qualquer decisão sobre minha vida, médica, financeira, residencial, seria tomada exclusivamente por mim enquanto eu tivesse plena capacidade mental, atestada semestralmente por um geriatra independente. Em caso de perda dessa capacidade, um conselho seria formado, incluindo meu advogado e um assistente social indicado pelo juizado de idosos, além dos meus filhos, mas sem poder de decisão unilateral para nenhum deles. Adicionalmente, o contrato estipulava que visitas familiares deveriam ser agendadas com pelo menos 24 horas de antecedência. Nenhum evento poderia ser realizado em minha propriedade sem minha autorização explícita e presença garantida. Qualquer tentativa de manipulação, coação ou abuso resultaria na revisão imediata do meu testamento, com possível deserdação. João terminou de ler, atônito. A senhora não confia mais em nós. Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. Não, João. Vocês destruíram essa confiança. Agora terão que reconquistá-la se quiserem. E se não assinarmos isso? Então seguiremos apenas pela via legal. Dr. Maurício já está preparado para entrar com medidas protetivas, caso necessário. As evidências que coletei são mais que suficientes para caracterizar abuso contra idoso. Ele pareceu chocado. A senhora nos processaria? Seus próprios filhos? Prefiro não chegar a esse ponto, por isso estou oferecendo este acordo. Uma chance de reconstruirmos algo, ainda que diferente do que tínhamos antes. João ficou em silêncio digerindo tudo. Finalmente perguntou. E quanto a Ana? Ela está devastada. Acha que a senhora a odeia? Senti o coração apertar. Ana, minha neta querida. A vítima inocente nesse jogo de poder e mentiras. Diga a ela que pode vir me ver quando quiser, sem agendamento prévio, sem restrições. Minha porta sempre estará aberta para ela. João assentiu lentamente. Levantou-se, ainda segurando os papéis. Vou discutir isso com Patrícia e Pedro, e com nosso advogado. Claro, tome seu tempo, mas lembre-se, enquanto isso, as novas medidas de segurança que implementei na casa e nas minhas contas bancárias permanecem ativas. Ele me olhou, uma mistura de ressentimento e respeito relutante em seus olhos.
A senhora não é quem pensávamos que era. Sorri levemente. Não, João. Sou exatamente quem sempre fui. Vocês que nunca se deram ao trabalho de realmente me conhecer. Ele saiu sem dizer mais nada. Ouvi seu carro dar partida e se afastar. Fiquei sozinha novamente, na sala silenciosa. Nos dias que se seguiram, a vida entrou em um novo ritmo. João, Patrícia e Pedro, à distância, consultaram um advogado, como esperado. Foram informados de que meu caso era sólido, minhas medidas legais impecáveis. Após uma semana de deliberação, assinaram o acordo. Ana veio me visitar 3 dias após a festa. Choramos juntas. Expliquei meu lado da história, sem demonizar seus pais, mas sem ocultar a verdade. Ela ouviu, confusa, mas aberta. Aos 15 anos, estava começando a entender que adultos são falíveis, que famílias são complexas, que a verdade raramente é simples. Vovó, eu não sabia. Eles disseram que a senhora não queria vir, que preferia viajar. Eu sei, querida. Não culpo você. Nunca culparia. Prometi que teríamos nossa própria celebração. Um dia só nosso, para compensar a festa interrompida. Ela aceitou, ainda magoada, mas disposta a reconstruir. As visitas familiares se tornaram menos frequentes, mas mais respeitosas. João e Patrícia vinham uma vez por mês, sempre avisando com antecedência. As conversas eram educadas, superficiais. A confiança quebrada não se reconstrói facilmente. Talvez nunca se reconstruísse completamente. Pedro ligava regularmente. De todos, foi quem pareceu mais sinceramente arrependido. Confessou que sabia dos planos de João, mas não teve coragem de se opor ou me avisar. Prometeu fazer melhor no futuro. O tempo diria se cumpriria. Quanto a mim, encontrei uma nova paz. Uma paz vigilante, é verdade. Instalei câmeras de segurança discretas pela casa. Mudei todas as fechaduras. Criei um sistema de verificação semanal com o Dr. Maurício. Se não fizesse contato regularmente, ele tomaria medidas imediatas. Precauções? Certamente. Paranoia? Talvez. Mas após descobrir que aqueles que deveriam me proteger estavam planejando me despojar de tudo, uma dose de cautela parecia razoável. Nas tardes silenciosas, sentada no jardim que quase foi destruído pela festa, refletia sobre tudo. Sobre confiança, sobre família, sobre envelhecer em um mundo que valoriza juventude e utilidade acima de dignidade. Não me arrependo do que fiz, do escândalo na festa, do acordo imposto, das medidas legais tomadas. Talvez meus métodos tenham sido duros, mas necessários. Um lembrete de que idade não significa fraqueza, de que respeito não é opcional, mas obrigatório. Meu nome é Maria Lopes. Tenho 72 anos. Construí uma vida, uma família, uma casa com minhas próprias mãos. E não permitirei que ninguém, nem mesmo aqueles que amo, tente tirar isso de mim. Na minha idade, aprendi uma verdade fundamental. Às vezes, o amor não é suficiente. Às vezes, é preciso mostrar os dentes para ser respeitado. Às vezes, a vingança não é apenas doce, é necessária. E se há algo que sei fazer bem, após 7 décadas neste mundo, é esperar o momento perfeito para atacar. Minha casa, minhas regras, minha vida, e que Deus ajude quem tentar tirar isso de mim novamente.